Senhoras e senhores deputados, peço que tomem os vossos lugares. Vamos agora dar início à segunda audição desta tarde, a audição do Dr. José Magro, por constar em conhecimento na troca de e-mails entre a mãe e o Hospital dos Lusíadas quando a marcação da consulta para as gêmeas, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de iniciarmos a audição, quero-vos informar que chegou aqui à mesa o seguinte. O Sr. Dr. José Magro vem acompanhado por um advogado, entregou a Procuração Forense como seu advogado para estar presente hoje aqui, o Dr. António Andrade Matos. Será informado das regras que se aplicam relativamente ao seu advogado e apenas para todos os grupos estarem cientes de que o próximo depoente será acompanhado então de um advogado na próxima audição que vamos iniciar agora. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda audição desta tarde, a audição do Dr. José Magro, por constar em CC na troca de e-mails entre a mãe e o Hospital dos Lusíadas, quando a marcação da consulta para as gêmeas ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao Dr. José Magro para uma primeira intervenção, quero também informar novamente a Comissão que o Dr. José Magro vem acompanhado do Dr. António Andrade Matos, seu advogado, e quero informar ao Dr. José Magro que as declarações são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Relativamente ao seu advogado, quero informar o seguinte. Apenas terá permissão para usar o microfone do depoente, não podendo o mandatário usar a palavra durante a audição. Caso o depoente, no decurso da audição, pretenda obter aconselhamento jurídico junto do seu mandatário, deverá dar essa indicação ao Presidente da Comissão, nesse caso a mim, desligar o microfone de modo que a conversa não seja audível pela Comissão, consultar o mandatário, fim do aconselhamento com o seu mandatário, deverá o depoente voltar a ligar o microfone de modo a falar e dar continuidade à mesma audição. Penso que não há dúvidas. Nesse caso, dou-lhe a palavra. Dr. José Magro, pode iniciar a sua intervenção inicial. Obrigado. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente Deputado Rui Paulo Sousa, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores. Antes de mais, permitam-me que me apresente e descreva o meu percurso profissional de forma sucinta para contextualizar os factos que esta Comissão de Inquérito pretende apurar.
Como sabem, o meu nome é José Manuel Vasconcelos Lopes Magro, sou português, nasci em Lisboa, estudei na Escola Alemã de Lisboa, formei-me em Administração e Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil, tirei uma pós-graduação em Marketing no INSEAD na França e, mais tarde, um MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Brasil e na Universidade da Califórnia, Riverside, nos Estados Unidos da América. Sou casado e pai de 3 filhos. Ao longo da minha carreira de 40 anos, exerci funções de gestão em diversas empresas nacionais e multinacionais, tanto no setor de energia como no setor financeiro. E filo não só em Portugal, como no estrangeiro. Em particular, passei quase 2 décadas ao serviço da empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell, com a qual colaborei em Portugal, no Brasil e também na sua sede no Reino Unido. Concomitantemente, e durante cerca de 19 anos, fui membro dos órgãos sociais de diversas associações destinadas à promoção do comércio internacional, dada a minha formação e carreira profissional com viés internacional e multidisciplinar. Presentemente sou consultor empresarial. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, CCILB, e as funções que aí desempenhei. Gostava agora de me debruçar sucintamente sobre a CCILB e as funções que aí desempenhei e como conheci pessoas que acabaram por ter intervenção neste caso. A CCILB foi fundada em 1948 e é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, que tem o objetivo de promover uma rede de oportunidades de negócios, bem como o fortalecimento do networking entre as comunidades empresariais brasileira e portuguesa. Existe para incentivar os negócios bilaterais, contribuindo todos para o fortalecimento das economias do Mercosul e da União Europeia. A sua missão é a de promover, fomentar e apoiar as relações económicas, comerciais, culturais e tecnológicas bilaterais, desenvolvendo negócios, criando oportunidades, incrementando o networking e a aproximação de Brasil e Portugal. Sempre suportado pelos valores de ética e transparência, compromisso, orientação para o mercado, diversidade e integração. Permita-me salientar que, pela sua história, pela sua missão, pela relevância dos seus associados, pela quantidade e qualidade dos eventos que organiza e pelo prestígio e dinamismo dos membros dos seus órgãos sociais, a CCILB tem desempenhado um papel relevante na promoção do investimento brasileiro em Portugal, do investimento português no Brasil e do comércio externo entre os 2 países. Tem contribuído, portanto, para a salvaguarda do interesse nacional e, por isso e para isso, tem contado com o apoio do Estado português. Pois bem, entre 2009 e 2019 fui membro da direção da CCILB, sendo que de 2015 a 2019 fui vice-presidente da mesma. Foi durante o desempenho dessas funções e por causa do desempenho dessas funções que vim a conhecer o Sr. Dr. Eduardo Migliorelli, o Sr. Engenheiro Vítor Almeida e o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com quem vim a interagir no caso. Conheci o Sr. Dr. Eduardo Migliorelli entre os anos de 2016 e 2017, como empresário atuante no segmento de internacionalização de empresas no eixo Brasil-Portugal e em missões empresariais, nomeadamente ao Web Summit em Portugal. Conheci o Sr. Engenheiro Vítor Almeida entre 2017 e 2018. De 2018 a 2019, a Lusíadas Saúde, que já era membro há alguns anos da direção da CCILB, designou o Sr. Engenheiro Vítor Almeida, que figurava como diretor comercial na referida empresa, para o exercício de tais funções na CCILB. Foi, pois, como colega de direção daquela associação que o conheci. Conheci o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, talvez entre 2015 e 2017. E em 2017 acompanhei uma missão empresarial de Portugal ao Brasil, organizada pela AEP, Associação Empresarial de Portugal, na época liderada pelo seu presidente, Dr. Paulo Nunes de Almeida, em conjunto com a CCILB e com o apoio do ICEP no Brasil.
para uma visita a empresas e entidades associativas empresariais homólogas. Esta missão empresarial foi recebida pelo Sr. Dr. Paulo Jorge Lopes Lourenço, na época Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, e pelo Sr. Presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com quem, a partir de então, mantive outros contatos institucionais enquanto Vice-Presidente da CCLB, até ao final do meu mandato em 2019. Desde então, mantenho relação cordial com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com quem me encontro raramente. Creio, aliás, que só o encontrei nos últimos anos por ocasião do evento anual do Web Summit em Lisboa. Muito bem, a minha intervenção no caso sob investigação desta Comissão de Inquérito. Para preparar a minha intervenção e poder depor com o maior rigor possível, tive o cuidado de tentar obter a troca de e-mails referida na notificação que me foi dirigida por esta Comissão de Inquérito. Até o momento não consegui, dado que, tanto quanto percebi, o servidor de alojamento dos e-mails de tal época foi alterado. Aliás, agradecia que Vossas Excelências me facultassem um e-mail ou e-mails que referiram na convocatória, se entenderem que é possível. Na preparação, igualmente, revisitei eventuais contatos por mensagens telefónicas ou do WhatsApp e que eu ainda pudesse ter acesso, e assim passo agora a descrever o sucedido. No dia 8 de outubro de 2019, fui contactado pelo Sr. Dr. Eduardo Migliorelli, que me pediu o contato da Sra. Doutora Teresa Moreno e do Sr. Dr. José Pedro Vieira. Disse-me que eram médicos no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, e que o contato era necessário para duas gêmeas de cerca de 9 meses que sofriam de atrofia muscular espinhal. No mesmo dia, contactei o Sr. Engenheiro Vítor Almeida e pedi-lhe o contato da médica doutora Teresa Moreno, explicando que tratava-se de um caso de duas gêmeas de cerca de 9 meses com atrofia muscular espinhal. O Sr. Engenheiro Vítor Almeida transmitiu-me então que iria tentar obter essa informação no Hospital de Lusíadas. Aqui chegados, gostava de deixar 3 notas às senhoras e aos senhores deputados. Primeira, foi através do contato do Sr. Dr. Eduardo Migliorelli que tomei conhecimento do caso agora sob investigação desta Comissão de Inquérito e se iniciou a minha intervenção no mesmo. Segunda nota. Aquilo que pedi, como puderam constatar, foi o contato da Sra. Doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíadas, em Lisboa. Terceiro, ainda em outubro de 2019, entre os dias 8 e 15 de outubro, terei tido um contato com o Sr. Dr. Eduardo Migliorelli, em que vim a saber que o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa também pretendia o contato da Sra. Doutora Teresa Moreno. Nos dias 14 e 15 de outubro de 2019, mantive contatos com o Sr. Dr. Eduardo Migliorelli e o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que percebi que ainda não tinham obtido o contato da doutora Teresa Moreno. Por isso, no próprio dia 15 de outubro de 2019, sugeri ao Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa que fosse enviado um e-mail ao Sr. Engenheiro Vítor Almeida e indiquei o e-mail do mesmo, com conhecimento para mim, indiquei o meu e-mail, mencionando o caso e o interesse em contatar a doutora Teresa Moreno nos Lusíadas, em Lisboa. Aqui chegados, gostava de voltar a salientar que tudo o que me estava a ser pedido e tudo o que solicitei foi o contato de uma médica no Hospital de Lusíadas. Gostava de voltar a salientar que sei que o e-mail que sugeri foi enviado pela mãe das gêmeas, que eu fui copiado no e-mail e que respondi ou fui copiado na resposta, mas, como mencionado, não consegui aceder aos mesmos. Embora não me recorde do respectivo teor, o e-mail da mãe das gêmeas julgo que limitava-se a pedir o contato da doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíadas, em Lisboa, e, nesse contexto, limitei-me a tranquilizá-la de que o iria conseguir. No dia 22 de outubro de 2019, tive a indicação do Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa de que ainda não se tinha obtido o contato da Sra. Doutora Teresa Moreno no Hospital dos Lusíadas.
mas que buscaria outra via para o obter. Portanto, isto no dia 22 de outubro. Esta foi a minha intervenção no caso que esta Comissão de Inquérito está a investigar. Daí em diante, não tive mais qualquer notícia sobre o desenvolvimento do caso, pelo que me recordo, nem do Sr. Dr. Eduardo Miorelli, nem do Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nem do Sr. Engenheiro Vítor Almeida. Aproveito a oportunidade ainda para esclarecer que não sou nem nunca fui sócio ou mantive relações comerciais com o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Sr. Dr. Eduardo Miorelli ou o Sr. Engenheiro Vítor Almeida. Não marquei e não desmarquei a consulta no Hospital dos Lusíadas. Não tive qualquer contato com o Sr. Presidente da República ou qualquer membro da sua Casa Civil, nem com o Sr. Primeiro-Ministro ou membros do seu gabinete, nem com a Sra. Ministra da Saúde ou membros do seu gabinete, nem com o Sr. Secretário de Estado de Saúde ou membros do seu gabinete, nem com o Hospital de Santa Maria, o Hospital de Dona Estefânia, qualquer dos seus administradores, médicos ou demais funcionários. Procurei ajudar apenas a consecução do contato de uma médica no Hospital Lusíadas. Filo independentemente de quem me pediu. Filo por dever de cidadania. Filo pelo sentido de humanidade. Filo porque também sou pai e percebo a situação de angústia em que a família das gêmeas estaria. Feita esta declaração, coloco-me à disposição das senhoras e dos senhores deputados para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Magro. Vou dar agora início à ronda de perguntas, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. José Magro, Sr. Advogado. Agradecemos a... Já agora, peço só desculpa por interromper, Sr. Deputado. Os serviços, como não têm acesso à documentação, já não conseguiu. Portanto, se algum grupo aqui tiver o tal e-mail referido pelo Dr. José Magro, que lhe possa mostrar, para ele ter conhecimento do mesmo, entretanto, agradeço que procedam Muito obrigado. a isso. Entretanto, pode prosseguir. Só um momento. Ok. Então, se puderem só mostrar, antes de começar as perguntas, o e-mail. Muito obrigado. Já agora tem que ler e devolver no computador. Não preciso dele. Pois. Ok, tive resposta. Teve alguns. Percebe? Obrigado, Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode prosseguir, obrigado, doutor. Pode prosseguir as perguntas, Sr. Deputado. Só um momento, por favor. A Sra. Deputada Joana Cordeiro quer questionar alguma coisa? Não, só para esclarecer, o deputado Jorge Botelho não tem a resposta daquilo que eu... Mas eu tenho aqui, posso mostrar... Muito bem, Sra. Deputada. É preferível que o Sr. José Magro tenha toda a informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se calhar ser um bocadinho maior, que isto é um bocado... Acabei de estar com os dados aqui. Pronto, esta é a sua resposta. Claro que está razoável, mas na realidade dá para ler. Através dela, desenvolvimento. Pois, porque tem o película, não consegue ver. Muito bem, espero que já esteja esclarecido sobre os e-mails em questão. Pode prosseguir então, Sr. Deputado.
Agradecer ao Sr. Zé Magro a explicação de enquadramento que tentou fazer sobre a sua participação neste processo. Agora que já tem conhecimento do e-mail que nos juntou aqui, eu gostava de voltar um bocadinho atrás para fazer 2 ou 3 questões de precisão. Quando se refere que era membro da direção do CCLB, está-se a referir ao Conselho das Comunidades Luso-Brasileiras, é isso? É a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, CCLB. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Muito bem, então não é esta entidade, também há esta entidade e não é esta entidade. Ó Sr. Por isso agradecer a sua precisão. Voltamos aqui um pouco atrás. Que funções é que o Sr. exercia entre outubro e novembro de 2019? Como disse, eu estive desde 2009 até 2019 na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e saí em março de 2019. Não tinha mais nenhuma função na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira nesse momento. Foi, se não me engano, até 31 de março de 2019 o exercício das minhas funções nos órgãos diretivos. Isto é, à época deste mail, estamos a falar de outubro, o Sr. não tinha nenhuma responsabilidade nesta Câmara de Comércio, certo? Correto, Sr. Deputado. Já nos disse que conhecia o Sr. Rebelo de Sousa e como, e conhece a doutora Juliana Drummond? Não conheço, não, Sr. Deputado. Isto é, só conhece o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, pressupomos nós, por via profissional associativa da Câmara de Comércio, é isso? Exatamente, Sr. Deputado. Como vice-presidente na época na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa como presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, tínhamos interações e eu aludi concretamente à missão empresarial de 2017, porque foi uma missão empresarial importante e fomos nessa época recebidos pelo Cônsul-Geral de Portugal e pelo Presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, que era justamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Conhece ou conheceu ou conhece a Sra. Daniela Martins, que é a mãe das gêmeas? Sr. Deputado, não a conheço, nunca falei com ela, não a conhecia e continuo a não a conhecer. Mas trocaram alguma vez algum e-mail pessoal entre vocês? Uma vez que houve um interesse de ajudar nesta matéria? O e-mail a que nós nos referimos é este que o Sr. Deputado fez a gente a cordialidade de me apresentar. Na realidade, o único objetivo era estabelecer o contato com a doutora Teresa Moreno no Hospital de Lusíadas. Porquê é que o Sr. acha que foi contactado pelo Sr. Dr. Eduardo Milhei para falar com alguém para interceder por esta mãe que estava com a questão das gêmeas em tratamento? Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. O engenheiro Vítor Almeida era meu colega na direção da Câmara, ou tinha sido meu colega na direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira até março de 2019. Portanto, ele como diretor comercial do Hospital de Lusíadas, tínhamos uma relação próxima. O Dr. Eduardo Migliorelli sabia desta relação próxima, a razão pela qual, imagino que terá sido a razão pela qual ele me pediu o apoio. E neste pedido de apoio que o Sr. Dr. Eduardo Milhei lhe perguntou, onde é que entra o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? No momento da solicitação do Dr. Eduardo Migliorelli, apenas era o Dr. Eduardo Migliorelli. Ao longo dos dias seguintes, fiquei a saber dos contatos com o Dr. Eduardo que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também tinha interesse nesse contato, ou tinha interesse em chegar a esse contato da médica do Hospital de Lusíadas. Portanto, isto decorreu posteriormente ao primeiro contato do Dr. Eduardo Migliorelli. Mas quem é que pôs ao corrente da situação da Sra. Daniela Martins e das duas gêmeas? Quem é que lhe pôs ao corrente e quem é que o sensibilizou aos seus préstimos de abrir um conjunto de portas subsequentes? Sr. Deputado, o que me foi pedido foi para estabelecer o contato
com a doutora Teresa Moreno. Eu não sabia, quer dizer, sabia que havia duas gêmeas que estavam numa situação grave, mas não sabia qual era o objetivo, de facto. O doutor conhece a doutora Teresa Moreno? Não conheço a doutora Teresa Moreno. Quando lhe falaram da doutora Teresa Moreno, associou aqui que era uma médica, mas seguramente foi tirar algumas informações sobre a doutora Teresa Moreno, ou estou errado? Sr. Deputado, apenas pretendi chegar ao contato dela e colocá-la em contato com a mãe das gêmeas, apenas isso. Daquilo que me está a dizer, então, o doutor Eduardo Mulherelli falou-lhe sobre uma doutora Teresa Moreno, certo? Sim. Ele é que lhe falou. Por sua vez, entre o Dr. Vítor Almeida, que tem responsabilidades na Lusíadas de Saúde, onde a doutora Teresa Moreno trabalhava, certo? Exatamente. E, entretanto, aqui ainda não entrou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Na realidade, como eu disse na minha intervenção, nos dias subsequentes, portanto, este primeiro contato do Dr. Eduardo Mulherelli foi no dia 8 de outubro. Entre o dia 8 e o dia 15 de outubro, eu fiquei a saber, através do próprio Dr. Eduardo Mulherelli, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também pretendia a informação do contato da médica. Portanto, é esse o contexto. E, entretanto, como soube esse interesse do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Dr. Zé Magro ligou para o Dr. Nuno Rebelo de Sousa para cruzarem informação ou vontades para ajudar? Não liguei, tanto quanto me recordo, trocámos apenas mensagens. Este Dr. Eduardo Mulherelli, que agora vem aqui, pode-nos descrever quem é a pessoa? Onde é que mora, onde está, se é brasileiro, se é português, o que é que faz? Como tive a oportunidade de referir na minha intervenção, o Dr. Eduardo Mulherelli é um cidadão brasileiro que reside em Portugal e que trabalha no eixo empresarial entre Portugal e Brasil, e notadamente em relação às missões do Web Summit, e, portanto, era daí que o conhecia. E esse Dr. Eduardo Mulherelli seguramente conhece a doutora mãe das gêmeas, Daniela Martins. Sr. Deputado, não saberia responder a essa pergunta. Sabe que dentro deste cruzamento nós podemos lançar logo a questão ou a dúvida, porque é que o Dr. Eduardo Mulherelli, não conhecendo a mãe, primeiro como é que chegou a informação a essa pessoa para ele falar com o Dr. Vítor Almeida, que por sua vez chega a si, e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, entretanto, sabe da história, que já está a correr uma história, e entretanto o Dr. Eduardo Mulherelli resolve interceder e junta uma série de pessoas que por acaso vão se conhecendo ou se conheceram. Não lhe acha isso um bocado estranho? Sr. Deputado, eu limitei-me a obter o contato da médica do Hospital de Lusíadas. Não conhecia em detalhe o processo, foi-me solicitado por pessoas que eu conheço, mas filo como faria para qualquer pessoa. Qualquer pessoa do meu conhecimento, naturalmente. O Dr. Zé Magro, quando fala com o Sr. Engenheiro Vítor Almeida, que tinha responsabilidades na Lusíadas, era com o intuito já de contactar e disponibilizar a vontade da doutora Teresa Moreno. O que eu solicitei ao engenheiro Vítor Almeida foi o contato da doutora Teresa Moreno. Apenas o contato. O contacto pessoal ou o contacto de e-mail onde se pudesse enviar uma comunicação? O contato no Hospital de Lusíadas, sim. E alguma vez alguém lhe disse, nesta linha, que a doutora Teresa Moreno não trabalhava só no Lusíadas, mas também trabalhava no Hospital de Santa Maria? Nunca tive essa informação e, enfim, na realidade apenas sabia que era uma médica que atuava no Hospital de Lusíadas. E nunca chegou à informação, nem se cruzou nas suas relações, que ela também trabalhava e tinha responsabilidades nesta matéria, precisamente, no Hospital de Santa Maria? Não, Sr. Deputado, nunca tive essa informação. A informação que nós temos agora é que houve um contacto com o Lusíadas e depois passou para o Hospital de Santa Maria, onde o tratamento foi ministrado. Isto saiu do setor privado,
possa ter público, o ponto comum é a mesma médica, não lhe acha isso estranho? Sr. Deputado, como eu mencionei na minha intervenção, a partir do dia 22 de outubro eu não tive qualquer informação nem do engenheiro Vítor Almeida, nem do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nem do Dr. Eduardo Migliorelli e, portanto, eu só soube desta evolução este ano com a abertura do caso. Realmente eu não sabia o que é que tinha acontecido a partir daí. Muito obrigado. O Sr. Zé Magro tem ideia, porque também seguramente falou consigo, penso que vamos só certificar, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa chegaram a trocar alguma informação sobre este caso, uma coisa que ele estava envolvido e uma coisa que o Sr. Zé Magro também passou a estar envolvido para encontrar o contacto da doutora Teresa Moreno. Chegaram alguma vez a falar entre vós, comunicar, para saber quem é que mais estava a diligenciar para este ato de boa vontade de poder realizar? Sr. Deputado, tanto quanto me recordo, no dia 22 de outubro, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, como mencionei na minha intervenção, confirmou-me que ainda não tinha o contato da doutora Teresa Moreno, mas que iria tratar do assunto de outra forma. Prontos, e a partir daí eu não tive mais nenhum envolvimento. Só uma precisão. Alguma vez o Dr. Nuno Rebelo de Sousa falou que tinha feito um contacto junto à Casa Civil do Sr. Presidente da República? Não, nunca me fez esse contato. Tem ideia se esse contacto foi por mensagem, telefone, qualquer coisa, em relação a si? Sim, através de mensagens. Através de mensagens, Sr. Deputado. Muito obrigado. Depois eu tenho o meu tempo para terminar, só queria fazer aqui duas observações. Uma vez que isto é assim, o certo é que o seu nome foi colocado no mail onde é colocada a questão, onde é a mãe escreve para o Hospital dos Lusíadas, precisamente ao Sr. Engenheiro Vítor Almeida, e coloca o seu nome em CC, com conhecimento. Como é que explica isso? Como mencionei na minha intervenção, Sr. Deputado, eu havia pedido ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ou sugerido ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que fosse enviado um e-mail ao Engenheiro Vítor Almeida para obter o contato da doutora Teresa Moreno e com cópia para mim, porque para poder acompanhar e se efetivamente isso não acontecesse, poder voltar a falar com o próprio Engenheiro Vítor Almeida, mas apenas para acompanhar o processo. Muito bem. Isso quer dizer que o CC, com conhecimento, foi colocado a seu pedido... A meu pedido. ...ao Nuno Rebelo de Sousa, certo? Exatamente. Isso quer dizer, deduzimos nós, talvez seja assim, que foi o Dr. Nuno Rebelo de Sousa que falou com a mãe para mandar o e-mail. Não saberia responder a essa pergunta, Sr. Deputado. Esta nota não entrou nas vossas conversas, certo? Não. Mas pode ter sido assim e parece-nos que caminhamos para aí. Só uma última questão, porque é importante. O Dr. Zé Magro, em determinada altura, foi contactado com a SIC, quando esta questão soube, e quando a mãe das gêmeas, ao ver no dia 16 quando esteve cá em junho, disse que tinha havido, para além da história do pistolão, das pessoas que ajudaram, etc., etc., essa audição foi muito reveladora, e a SIC, entretanto, ligou-lhe e perguntou-lhe qual era o seu envolvimento no caso, que o doutor agora está aqui a explicar. E o doutor, ao telefone, disse qualquer coisa como no desenvolvimento das minhas relações empresariais e profissionais, atuo em estrita conformidade com os deveres de cidadão que me são exigidos. Costuma dar muitas respostas destas quando lhe pedem ajuda? Não, mas entendi que realmente o que eu deveria responder era justamente que atuei em conformidade com o meu sentimento pessoal e como o dever de cidadão. E, na realidade, como disse há pouco na intervenção, filo também por uma questão de humanidade e, portanto, é como faria para qualquer pessoa que tivesse solicitado e que fosse do meu conhecimento. Uma última pergunta, Sr. Presidente. Quer voltar... Era para ser a primeira e vai ser a última. Como é que o Sr. Dr. Zé Magro teve conhecimento deste processo? Como mencionei na minha intervenção, por uma mensagem enviada no dia 8 de outubro pelo Dr. Eduardo Migliorelli solicitando o contato da doutora Teresa Moreno. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os seus deputados presentes. Dr. José Magro, uma questão que me intriga aqui é esta. O Dr. José Magro responde a um e-mail que viu agora, disse aqui que não tinha tido acesso a ele por causa do servidor, a um e-mail que não lhe era dirigido diretamente, porque o Dr. José Magro estava apenas em CC neste e-mail. Porém, responde em nome do Dr. Vítor Almeida, porque diz, com o apoio do Dr. Vítor, com o apoio. Ora, se responde com o apoio do Dr. Vítor Almeida é porque falou com o Dr. Vítor Almeida. De facto, falei sim e o próprio, e na troca de mensagens com o do engenheiro Vítor Almeida, ele disse-me que iria pôr-se em campo para identificar o contato. Muito bem, portanto, portanto, o que eu pretendi ao enviar essa mensagem, esse e-mail, era justamente para tranquilizar a família que chegariam ao contato da doutora Teresa Moreira. Mas deixe-me recuar um pouco. Portanto, trocou mensagens com o Dr. Vítor Almeida, com o diretor Vítor Almeida. E essas mensagens nós não podemos aceder a elas e a esses contactos, uma vez que seriam importantes percebermos que tipo de contacto foi que foi feito da sua parte. Ou seja, isto para lhe deixar o contexto. O Dr. José Magro é um elemento estranho a este processo, no sentido em que não é médico, não é representante da família, nem representa nenhum dos outros que estão formalmente envolvidos. Mas entra numa troca de mensagens com o diretor do hospital. Essa troca de mensagens é-nos possível de ser facultada? Sr. Presidente, sem querer, enfim, interferir nisso, eu penso que é bom recordar que o patrocínio jurídico, o representante, não deve dar as respostas ao depoente, nem instruções de resposta. O seu depoente pode pedir para interromper a sessão para consultar o seu advogado, senão isto é claramente contra a legem. Obrigado, Sr. Deputado. Eu entendi que o Dr. José Magro estava a interromper para consultar o seu advogado. Penso que é esse o caso. Peço desculpa, Sr. Deputado, era só muito rapidamente. Muito obrigado. Sr. Deputado, naturalmente terei toda a disponibilidade para dar os contactos que foram feitos e, portanto, poderemos entregar posteriormente. Nesse caso, Sr. Presidente, peço à Comissão que recolha estes elementos, se for com o consentimento do próprio, para podermos analisar em sede desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Os serviços, no fim desta audição, poderão então falar consigo, com o seu advogado, para obter então essa informação. Claro que obrigado. Sim. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Dr. José Magro, há um contacto que imagino seja por mensagens, ou WhatsApp, agora não interessa, mas há um contacto de mensagens, com o Dr. Vítor Almeida. Nesta troca de mensagens, se nos puder dar um enquadramento mais específico, o que é que lhe diz especificamente que depois leva a este e-mail que envia? Ou seja, antes deste e-mail, o que é que lhe diz especificamente? Olá, precisamos aqui de ajuda para isto, para aquilo, quem me contactou foi o tal. Ou seja, o que é que lhe diz exatamente? Se nos puder, como vai facultar também as mensagens, pode-nos dar por alto o que é que lhe diz. O que o engenheiro Vítor Almeida... primeiro, vou dar um passo atrás e dizer que durante muitos meses, durante mais de um ano, nós sentámos juntos na direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e, portanto, era meu companheiro nos órgãos diretivos da Câmara da CCLB. Portanto, tínhamos um grau de contacto muito próximo. O que ele me disse é que iria se colocar em campo para obter o contato da doutora. Eu percebi que a família das gêmeas estaria muito ansiosa
E a minha resposta por e-mail foi para tranquilizar a família das gêmeas, chegariam ao contato. Portanto, perante a resposta do engenheiro Vítor Almeida, que ele se ia colocar em campo para obter o contato. Portanto, é tão somente isto. Família das gêmeas que não conhecia, que o Dr. José Magro não conhecia, Não, mas como já disse. Não conheço, mas percebo o grau de ansiedade que havia. Não, isso, evidentemente. Porém, não conhecia, mas a doutora Daniela Martins colocou nesse e-mail. Mas eu havia solicitado justamente ao Dr. Nuno Rebelo, ao Dr. Nuno Rebelo, justamente que fosse enviado um e-mail ao engenheiro Vítor Almeida com cópia para mim, para poder acompanhar o caso e poder dar a resposta ou eventualmente voltar a falar com o engenheiro Vítor Almeida se a resposta não ocorresse. Mas, portanto, isto passa-se 14, 15 de outubro. E no dia 22 de outubro, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz-me que não é mais necessário, que ele vai fazer de outra forma. Pronto. E a partir daí esgotou-se a minha intervenção no caso. De outra forma, que hoje sabemos como é que foi essa outra forma, embora isso já seja de outro envolvimento. Não é? Hoje sabemos qual foi essa outra forma. Portanto, o Dr. José Magro entra em contacto com o Dr. Vítor Almeida, este garante-lhe que vai conseguir a marcação com a doutora Teresa Moreno. Neste momento em que tenta fazer esta consulta, como diz por cidadania, penso que foi a sua expressão, filo por um dever de cidadania, quando tenta realizar esta consulta, alguma vez teve... Posso fazer só... Eu nunca pedi consulta. Eu pedi... Tenta o contacto da doutora Teresa Moreno. Eu não sabia exatamente qual era o objetivo do contacto. Se era para uma visita, se era para uma consulta à distância, se era para uma consulta presencial. Eu não tinha nenhuma informação, Sr. Deputado, sobre isso. A única informação que me tinha sido solicitada, e foi aquela que eu solicitei, é o contacto da doutora Teresa Moreno. Tão somente isto. Porque no e-mail de 16 de outubro, embora já às 13h51, o Dr. José Magro está em CC neste e-mail, penso eu. Sim. E é-lhe dito qual é a doença das gêmeas e que elas querem a medicação Zolgensma e que têm interesse em ingressar com a doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíadas por causa deste medicamento. Portanto, isto já está aqui no e-mail. Exatamente. Embora este e-mail seja das 13h51. 16 de outubro. Exatamente. 16 de outubro. Portanto, quando isto acontece, tem noção, ou alguma vez teve noção, de que estamos a falar da mesma empresa que detém a empresa de seguros que fez a doutora Daniela, com quem a doutora Daniela Martins seria cliente, portanto seria segurada, e que teria que lhe pagar esse tratamento no Brasil? Sr. Deputado, eu, como disse há pouco, volto a dizer que eu não tinha nenhuma outra informação e, na realidade, limitei-me tão somente a obter o contato da doutora Teresa Moreno. Eu não sabia qual era o contexto, realmente fiquei a saber com a leitura desse e-mail de 16 de outubro, mas mesmo nesse e-mail de 16 de outubro não ficou claro para mim qual era o objetivo. Também não sabia que a doutora Juliana Drummond, companheira de Nuno Rebelo de Sousa, já agora, conhecia a doutora Juliana Drummond? Não conheço. Não conheço e não conheço. Sabia que era companheira do Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Não conheço. Não sabia. Na realidade, os meus contatos eram como membro dos órgãos diretivos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa como membro dos órgãos diretivos, na realidade como presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil. Era nesse âmbito que nós tínhamos relação. Não havia qualquer relação. Nem sabia qual era a área de serviço, a área de trabalho em que a doutora Juliana Drummond prestava serviço e assessoria jurídica, nem nada disso. Não. Estava completamente fora disso. Como não sabia também que este grupo de segurador era o mesmo que tinha o Hospital Lusíadas em Portugal. Portanto, estava completamente fora dessa informação. Muito bem. Quando a doutora Daniela Martins o põe em CC, neste e-mail, foi por pedido seu. Exatamente. Por pedido meu, no dia anterior. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, ela deve, quando pede para esse e-mail ser colocado em CC, ela deve ter sido informada disso também. Sim. Porém, na audição que ela faz aqui, nesta casa, é uma pergunta, aliás, da Sra. Deputada Joana Mortágua. A doutora Daniela Martins diz: não conheço esta pessoa que estava em cópia no e-mail, nem sequer me atentei a esse detalhe quando recebi a marcação. Isto é um pouco estranho, fica estranho, porque, repare, é evidente, não estou a pôr em causa do que nos está a dizer, só acho que para nós fica um pouco difícil compreender isto, em que nos está a dizer que é contactado para falar com o engenheiro Vítor Almeida. Tem uma troca de mensagens e garante o apoio dele
para chegar à doutora Teresa Moreno. Exato. É pedido para colocar num e-mail da doutora Daniela Martins. Porém, ela diz que não o conhece, nem faz ideia quem é, nem sequer se lembra disso estar no e-mail. É uma história um pouco... Não saberia explicar-lhe, Sr. Deputado. De facto, eu pedi concretamente para colocar em cópia, mas se a senhora não se recorda... Sim, a Daniela Martins não só não se recorda, como não faz ideia quem é o Dr. José Magro. Com todo o respeito, mas é o que a própria doutora Daniela Martins diz, que diz mesmo não conheço sequer essa pessoa. O que é estranho tem sido ela que enviou o Mas e-mail. ela não conhece mesmo, eu também não a conheço. Pois, mas foi-lhe pedido para ser colocada num e-mail com dados clínicos dos filhos. Eu imagino que ela tente saber quem é, não é? É que ela identifica claramente, o Dr. José Magro recebeu este e-mail, qual é a doença dos filhos, o que é que se passa, etc. Não é uma coisa que se envia para qualquer pessoa, não é? A única razão pela qual eu pedi para ser colocado em cópia é para que, se o objetivo que era obter o contato da doutora Teresa Moreno não fosse alcançado, eu pudesse voltar a entrar em contato com o engenheiro Vítor Almeida para que isso se agilizasse. Era mesmo esse o único objetivo da minha parte. Então, Dr. José Magro, para ver se eu compreendi esta história toda, pediu, entra em contacto com o engenheiro Vítor Almeida para que possa chegar à doutora Teresa Moreno. Consegue esse apoio, a palavra é sua, com o apoio do Dr. Vítor Almeida, consegue chegar à doutora Teresa Moreno. Não consegui chegar à doutora. Consegue que alguém chegue, pelo menos, não é? Sim, chegaram. Como disse na minha intervenção, no dia 22 de outubro recebi a informação do Dr. Nuno Rebelo de Sousa que não tinha chegado ao contato, mas que iria fazer de outra forma. E pronto, e a partir daí eu nem insisti mais em saber do contato. Porque também não insisti mais porque sabia que já estava resolvido de outra forma. Não, porque ele disse-me que vai resolver de outra forma. Pronto. A partir daí eu achei que não fazia sentido eu voltar a ligar para o Lusíadas. Portanto, a única coisa que lhe pediram foi, Dr. José Magro, como cidadão empenhado e diligente, como homem de bem, precisamos de chegar a uma determinada médica. Dê-nos lá uma ajuda nesse processo. Foi basicamente isto. Assim. E como ex-colega de um diretor da Lusíadas. Pronto. Não lhe deram mais nenhum enquadramento, foi só isso. Não. Alguma vez lhe aconteceu isto na sua carreira, noutro momento? Terem-lhe pedido para chegar a uma médica do hospital, neste caso das Lusíadas, em que também o fez, como diz, por dever de cidadania? Porque, nesse caso, então, já lhe aconteceu mais vezes quando tentar chegar ao contacto de médicos por esta via? Veja bem, Sr. Deputado, em situações, seja de ordem pessoal ou ordem profissional, isto, quando se fala em saúde, nós queremos sempre ajudar as pessoas. Portanto, este é o contexto. Ajudaria a outra pessoa que me pedisse. O que eu lhe perguntei foi se isso aconteceu na prática na sua carreira longa, que nos descreveu aqui, se alguma vez outra entidade, que o seu colega na Câmara de Comércio ou outro, lhe pediu outra ajuda para outra médica noutro caso. Não, o que aconteceu ao longo da minha vida foi mais em situações pessoais, de pessoas próximas ou da família a pedirem ajuda junto ao hospital. Nunca lhe tinha acontecido assim, então? Alguém, sem ser da sua família ou do seu, digamos, núcleo próximo, pedir-lhe ajuda para chegar a uma médica? Foi a primeira vez que lhe aconteceu na sua carreira? Eu não saberia responder dessa forma. Se bem me recordo, eu tentei ajudar em outras circunstâncias, tanto no Hospital de Lusíadas como mesmo fora de Portugal, mas exatamente com estes contornos, não. Este é um contorno específico, não é? Mas nunca, não pus em questão o pedido e percebi que havia uma urgência da mãe das gêmeas em chegar ao contato. Agora, o que é que ela iria fazer com isso? Se iria vir a Portugal, se iria contactar pessoalmente, se iria fazer um video call, não sei o que é que ia fazer. Isso não lhe foi explicado todo? Não foi explicado. Gostava de lhe perguntar qual era a relação que existia entre a United Healthcare e a AMIL com o World Trade Center, do ponto de vista da relação comercial, se é que existia algum. Era vice-presidente do World Trade Center, tanto quanto eu compreendi. Naquela época, estamos a falar de outubro. Pois, nessa época, eu fazia parte da estrutura através da minha empresa, Wanted Brand, que é contratada do World Trade Center Business Club. Mas, que eu saiba, não há nenhuma relação da United Health com o World Trade Center. Nem da AMIL? Não, de forma nenhuma.
Gostava de perguntar hoje também, para terminar, aquilo que lhe disse no início. Hoje sabemos que ao conseguir este trajeto de acesso, vamos lhe chamar assim, independentemente agora das causas e dos facilitadores deste acesso, sabemos que houve uma seguradora que economizou muitos milhões de euros e que essa seguradora que economizou muitos milhões de euros por ter conseguido colocar um determinado tratamento no Sistema Nacional de Saúde era também dona do hospital privado onde o Dr. José Magro tentou fazer, não a consulta, como disse, mas esse contacto. Olhando hoje, à luz do dia de hoje, para estes acontecimentos, queria lhe perguntar, se sente que foi enganado ou usado por quem lhe pediu o acesso para a doutora Teresa Moreno, porque parece-me uma questão relevante, no sentido em que não lhe deram nenhum enquadramento, não lhe disseram o que é que estava em causa, não lhe disseram que havia uma ligação económica aqui entre empresas, possível, ou que uma empresa ia beneficiar de outra, de uma determinada situação. Gostava de perguntar se se sente enganado, usado neste pedido de contacto. E 2, se olhando hoje para trás, com o que houve de benefício para esta empresa seguradora, em que o seu nome depois acabou por ser envolvido, se não sente que, pelo menos segundo toda a evidência, houve aqui pelo menos um favor económico feito a uma entidade. Na sua experiência de trabalho em empresas, se isto não parece de longe um favor económico a uma entidade. São duas questões e não tenho depois mais questões. Obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, não me senti nem enganado nem usado, porque tratava-se de pessoas das minhas relações que estavam a pedir um contato médico. De facto, todo o desenvolvimento vimos a saber agora, porque eu não sei, a partir do dia 22 de outubro de 2019, eu não tive mais nenhum contato da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou do Dr. Eduardo Migliorelli ou do próprio engenheiro Vítor Almeida, do que é que aconteceu a seguir. Portanto, eu desconhecia completamente. Eu não tenho todos os elementos para poder fazer um juízo de valor e também não sei se me caberia a mim fazer o juízo de valor. Quis ajudar pessoas que conhecia e filo também faria para outras pessoas. Que é esta, Dr. José Magro. Quando, penso que estou certo, mas se eu estiver errado, corrija-me. Quem lhe diz que já não é preciso, que vai resolver de outra forma, é o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Exatamente. Nessa troca de contactos, que imagino tenha sido por mensagem também, ou por telefone, de alguma forma, nessa troca de contactos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ele disse-lhe qual era essa outra forma, falou-lhe do acesso à Casa Civil da Presidência da República, ele pôs-lhe a par que estavam ao mesmo tempo a tentar contactar as instituições de soberania portuguesas para conseguir chegar a esse contacto, ou nunca lhe disse nada disso? Nunca me transmitiu nada disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Magro e o seu advogado. Agradeço, em primeiro lugar, a intervenção inicial que fez. De facto, tirou-nos já aqui bastantes dúvidas e relativamente às perguntas que tínhamos para fazer. Mas clarificar só alguns pontos. Já foi perguntado aqui se conhecia várias pessoas aqui. Disse que não conhecia a doutora Daniela Martins, mas só para confirmar, e não conhecia o pai das crianças, o Dr. Samir Assad. Não conhecia a doutora Daniela Martins, não conhecia o pai das crianças, não conhecia ninguém da família da família das gêmeas. Ok. Já nos explicou a questão da... Diga. Perdoe-me, Sra. Deputada, não conhecia e não conheço. Ok. Continuo a não conhecer. Ok. Pronto, já nos explicou aqui a questão dos e-mails. Uma curiosidade só que tenho, mas é apenas curiosidade, porque de facto o e-mail é dirigido ao Dr. Vítor Almeida e ao Dr. José Magro que responde. Porquê é que é o Dr. José Magro que responde e não o Dr. Vítor Almeida? Só é curiosidade. Sra. Deputada, como mencionei na minha intervenção, percebi que havia ansiedade da família e quis tranquilizá-la que o contato que se pretendia da doutora Teresa Moreno iria ser em algum momento alcançado. Ok. Foi isso. Pronto, depois já nos explicou que relativamente, entretanto, nós sabemos que depois, entretanto, foram marcadas 2 consultas, que também sabemos que não foram no seguimento deste e-mail, mas um contacto teoricamente direto de um familiar para marcar a consulta, que depois foram desmarcadas. Sobre isto já nos explicou que não tem qualquer conhecimento.
Mas, e exatamente pelo que disse agora, pronto, que percebeu a ansiedade, pronto, da família relativa, e quer dizer, acho que qualquer pessoa percebe isso. Eu aqui tenho só que lhe fazer outra pergunta, que é, porque disse que entretanto não soube mais nada, mas se nesta altura ajudou porque sentiu a necessidade de ajudar, depois não teve curiosidade em saber qual foi o desfecho, ou seja, de voltar a falar com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou com o Dr. Eduardo, e eu não consigo dizer o apelido como deve ser. Migliorelli. Migliorelli. Portanto, não teve curiosidade de perceber o que é que tinha acontecido a seguir. De facto, eu não sabia mesmo se tinha acontecido o contato com a doutora Teresa Moreno, como foi transmitido pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que iriam chegar ao contato de outra forma, não me quis mais envolver, mas também é preciso entender o contexto. Estamos no final de 2019 e logo a seguir temos a Covid, portanto eu não sei o que é que acontece depois. E de facto só vim a conhecer agora em 2024 com a abertura desta comissão de inquérito. Pois, esta era de facto uma pergunta que eu tinha muito, porque de facto a sua resposta veio e eu compreendia que tivesse intervido, mas depois não percebia porque é que depois nos estava a dizer aqui que não tinha acompanhado. De certa forma isto já foi perguntado, mas para clarificar. Tem alguma ligação pessoal ou profissional à United Healthcare, à AMIL, que à data pertencia à United Healthcare, ou à MDS? Sra. Deputada, obrigado pela pergunta. Não tem qualquer ligação à United Health, ou à AMIL, ou mencionou MDS? Sim, MDS. Não tem qualquer relação com eles. Pronto, disse há pouco também que já respondeu que não sabia a questão do seguro, mas só para clarificar, sabia naturalmente que a Lusíadas Saúde, na altura a HPP Saúde, pertencia à AMIL. Sabia, mas também não. Mas essa relação para mim não era. Não tinha qualquer outra relação com a família. Portanto, não sabia que havia a AMIL atrás. Sabia que, e até porque na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira acompanhei o processo, que a AMIL, em determinado momento, adquiriu o HPP no processo de privatização da Caixa Geral de Depósitos. E durante o processo de aquisição do Hospital Lusíadas foi comprado internacionalmente pela United Health. Mas isso eu sabia por dever das minhas atividades na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Agora que havia que a família estava ligada à AMIL, isso eu desconhecia completamente. Não, claro, mas era isso que eu queria deixar claro, porque há pouco eu acho que ficou aqui esta dúvida, Okay. mas acho que era óbvio que tinha que saber isto, Sim. todos sabíamos, portanto diria que quem acompanha mais a área... Por maioria de razão, saber. na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, nós estávamos justamente a Claro. promover os investimentos brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. Portanto, eu acompanhei esse processo e, pronto, e de facto, hoje em dia entendo que a Lusíadas já foi, entretanto, vendida a um grupo francês, não é? Sim, pronto, aqui a questão, eu compreendo que não soubesse isso à data, mas obviamente nós agora olhando para todo este processo, a verdade é que é difícil não fazer uma ligação entre o facto da família ter um seguro, que pertencia à AMIL, a uma seguradora, que depois tinha um hospital cá em Portugal e que de facto... com a forma como este caso se resolveu, houve obviamente uma poupança grande para a seguradora e, portanto, por isso é que nós estamos a fazer estas perguntas e por isso é que estamos a fazer esta ligação. Porque, para clarificar também, como disse há pouco, eu percebi o que disse, mas só para deixar claro, o Dr. Vítor Almeida, nessa altura, trabalhava para a Lusíadas Saúde. Qual era o engenheiro? O engenheiro Vítor Almeida, como mencionei, foi apontado pelo Lusíadas Saúde para a direção, para os corpos diretivos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e era diretor comercial do Lusíadas Saúde. Ok, diretor comercial, era isso que queria confirmar. Depois, então, voltando ao e-mail, pronto, clarificar também. O Dr. José Magro falou com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e disse para que fosse enviado um e-mail para o Dr. Vítor Almeida com o seu conhecimento
e isto disse ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Foi Exatamente. isto? E, portanto, nós sabemos que este e-mail é enviado pela doutora Daniela Martins. Exatamente. Portanto, acho que qualquer pessoa percebe que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa falou com a doutora Daniela Martins de alguma forma, porque senão ela não tinha forma de saber. Eu não posso fazer essa inferência, mas respeito a sua... Pois, quer dizer, se falou, se nos garante aqui, é isto que eu quero confirmar, garante-nos aqui, e volto a reforçar, que não falou com a doutora Daniela Martins. Não, eu não falei. Portanto, se falou apenas com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e se este e-mail sai da caixa de e-mail da doutora Daniela Martins, nós só podemos perceber que falaram os dois. Portanto, nós aqui ouvimos a doutora Daniela Martins dizer que não conhecia o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, mas só falou mesmo com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa sobre isto. As únicas 3 pessoas que participaram neste processo da minha intervenção são justamente o Dr. Eduardo Melhorelli, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o engenheiro Vítor Almeida. Não falei com mais ninguém. Pronto, e eu não tenho mais perguntas propriamente, a maior parte foi respondida, ficamos com esta ponta solta de como é que de repente, falando com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o e-mail é enviado da doutora Daniela Martins, quando a doutora Daniela Martins disse aqui que não conhece o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. José Magro. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. José Magro, nós não temos nenhuma razão para acreditar que a sua intervenção neste caso não seja exatamente aquela que acabou de nos descrever. O Bloco de Esquerda chamou a sua presença aqui porque não obtivemos de outra forma esta informação que queríamos, que era qual é que era a relação do Dr. José Magro com a família e com o pedido de ajuda. Isto porquê? Porque houve 2 pessoas que claramente mentiram neste processo. A mãe, a doutora Daniela Martins, a mãe das gêmeas, disse aqui que não fazia a mínima ideia como é que o e-mail tinha ido parar aos Lusíadas com o Dr. José Magro em CC e com o seu próprio e-mail da mãe das gêmeas em remetente, da mesma forma como o Dr. Nuno Rebelo de Sousa disse, não aqui, mas em declarações fora daqui, que agiu apenas tendo conhecimento genérico da situação e sem contacto direto com a família das crianças, o que aqui, pelo seu relato, se comprova que não é verdade. Porque se o Dr. José Magro dá como indicação a Dr. Nuno Rebelo de Sousa mandar um e-mail com o seu e-mail em conhecimento e essa indicação chega à mãe das gêmeas, que o executa, então é porque há aqui, obviamente, uma ligação. Portanto, a minha pergunta é quando, ou seja, quem o aborda primeiro para falar sobre este assunto é o Dr. Eduardo, correto? Dr. Eduardo. A pedido do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, sim, eu não disse o apelido, que é para não... Assumo. Dr. Eduardo Melhorelli. Melhorelli. Não é fácil dizer. Não é, não. O italiano não é a minha especialidade. E na altura esse contacto já foi feito a pedido do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, porque basta abrir o Google para perceber que eles se conhecem, têm a fotografia juntos. No primeiro momento, a 8... Sr. Deputado, muito obrigado. No primeiro momento, a 8 de outubro, quando recebi a mensagem do Dr. Eduardo Melhorelli, ele não dizia que tinha partido, de quem tinha partido. Portanto, a única coisa que pedia concretamente era que obtivesse o contato da doutora Teresa Moreno no Hospital Lusíadas. Mas entre o dia 8 e o dia 15 de outubro tive contatos com ele e com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e percebi que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também pretendia o contato da doutora Teresa Moreno. Mas se o primeiro contato do Dr. Eduardo Melhorelli foi por solicitação de uma pessoa ou de outra pessoa, não saberia responder. E não sabe, por ter ouvido uma referência ou por lhe terem explicado na altura qual é que era a relação de um ou de outro com o caso, ou seja, porque, por exemplo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, quando se dirige ao pai, ao Presidente da República, diz que é para ajudar uns amigos.
Na altura não fizeram nenhuma referência sobre precisamos deste contacto para ajudar uns amigos, ou soubemos do caso na internet, ou há aqui uma grande mobilização. Não justificaram qual era a relação com o caso? Não justificaram, mas naturalmente com o e-mail do dia 16 de outubro eu fiquei a saber que se tratava de um caso muito grave, mas não fizeram, eles, Eduardo Minhorelli, o Dr. Eduardo Minhorelli e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não fizeram nenhuma explicação, apenas que era umas gêmeas, estavam numa situação grave e que precisavam de chegar ao contato da doutora Teresa Moreno. Portanto, o meu papel, o meu âmbito de intervenção foi tentar chegar ao contato da doutora Teresa Moreno. Dr. José Magro, os contactos que são feitos junto de um hospital privado para obter um contacto de uma médica de um hospital privado não lhe dizem respeito. Aquilo que pretendíamos saber acho que está esclarecido e, portanto, agradeço os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. José Magro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. José Magro. Agradeço também todas as explicações que já nos deu até agora e acho que até ao momento também tem sido muito claro. Ainda assim, queria só, eventualmente, e peço desde já desculpa se repetir alguma pergunta que já tenha feito, já tenha respondido, mas pronto, fiquem aqui ainda com algumas questões. Aquilo que lhe foi pedido foi especificamente para tentar entrar em contacto, ou seja, para se tentar conseguir um contacto da doutora Teresa Moreno, correto? Correto. E percebeu porque é que o objetivo era o contacto com a doutora Teresa Moreno em específico? Alguma vez lhe foi explicado porque esta médica em específico? Não me foi explicado porque esta médica em específico, mas eu pude acreditar que se tratava da médica que era especialista desta doença, mas provavelmente devem ter identificado que a doutora Teresa Moreno era a pessoa que tratava estes casos e, portanto, foi a conclusão a que eu cheguei, mas não me foi dito dessa forma. Uhum. E, portanto, se percebi bem também, depois houve esta troca de correspondência, que o Dr. José Magro depois também respondeu, enfim, tentando reconfortar a doutora Daniela Martins, no sentido de que se iria conseguir chegar a esse contacto com a doutora Teresa Moreno, mas depois, se percebi bem, disse-nos que no dia 22 de outubro o Dr. Nuno Rebelo de Sousa lhe terá dito que já não seria necessário, no fundo, seguir esta via, que já teria outros meios para conseguir... Para obter esse contato, quer dizer, portanto não seria mais necessário, agradeceu e que iria desenvolver isso de outra forma. E alguma vez lhe foi explicado porque é que estava a ser assim tão difícil conseguir o contacto da doutora Teresa Moreno? É porque ainda hoje, quer dizer, indo ao site dos Lusíadas, é possível marcar diretamente uma consulta com a doutora Teresa Moreno. Basta pesquisar o nome dela, tem lá um botão, dizer marcar, enfim, não tentei marcar, porque também não quero estar a marcar uma consulta, mas quer dizer, era assim tão difícil conseguir o contacto da doutora Teresa Moreno? Sr. Deputado, não saberia responder. Na realidade, aquilo que foi intuição minha foi falar com o meu ex-colega de direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, porque é diretor do Lusíadas, mas provavelmente haveria outras formas de lá chegar. O Sr. Deputado tem toda a razão. Esses outros meios, alguma vez lhe foi dito que outros meios seriam? É que, efetivamente, no dia 21 de outubro é quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa contacta... 22. Perdão. O 22 foi o contacto com o Dr. José Magro. No dia 21 de outubro foi o contacto com a Presidência da República. Mas no contacto com a Presidência da República também nunca se fala especificamente nenhuma médica em especial, não é? Quer dizer, também não faria sentido contactar a Presidência da República para contactar a doutora Teresa Moreno, mas enfim, se estava assim a ser tão difícil,
se calhar era preciso recorrer às mais altas instâncias. Mas é estranho porque é que inicialmente se queria contactar uma médica em específico, mas depois de repente já se queria, já se estava a recorrer a outros meios. Não sei se tem alguma informação sobre isto que nos possa adiantar. Sr. Deputado, não tenho outra informação. A única informação que lhe posso partilhar é que, de facto, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa disse-me que já não era mais necessário, que ele iria resolver de outra forma, e não me disse de que forma seria essa, não é? E depois nunca teve qualquer tipo de confirmação se a consulta efetivamente foi marcada ou não foi marcada no Hospital dos Lusíadas? Não, a partir do momento em que recebi esta mensagem do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, achei que provavelmente iriam encontrar as soluções adequadas, mas não... Também não, ou seja, eu pergunto isto porque também nos depoimentos da doutora Daniela Martins, ela, quando confrontada com o facto de ter colocado o Dr. José Magro com conhecimento, diz que não acredita que no seu pedido tivesse esse doutor em cópia, porque foi um pedido direcionado ao comercial do hospital. E, efetivamente, nós também temos alguma documentação aqui junta ao acervo da Comissão de trocas de e-mails com o Contact Center do Hospital dos Lusíadas, não já diretamente com ninguém. E que, efetivamente, sabemos também que essas consultas elas foram marcadas. Depois não teve mais nenhuma informação, ou seja, no seguimento do seu e-mail não houve mais nenhuma resposta de ninguém. Não, o assunto morreu ali. Eu não sei, não apelidaria de morreu ali, mas iria prosseguir por outros caminhos. Eu não sei quais é que seriam, e como também disse, eu não marquei nem desmarquei a consulta, apenas procurava o contato da doutora Teresa Moreno, e depois, a partir de determinado momento, pareceu que já não era necessário, por essa mensagem do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Alguma vez lhe foi, nos contactos que recebeu, seja do Dr. Eduardo Migliorelli ou do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, lhe foi explicada a relação pela qual se tentava fazer interceptar por aquelas gêmeas? Já aqui foi referido que no contacto que é feito com a Presidência da República dá-se a entender que há uma relação pessoal. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa diz, são uns amigos nossos. Alguma vez lhe foi explicado quem eram estas gêmeas, porque é que havia este contacto? Eram amigos, não eram amigos, eram pessoas da comunidade? Quer dizer... De facto, não houve uma explicação concreta. Imagino eu que eram pessoas das relações ou de conhecimento de alguém ligado a Portugal. Porque, de facto, aquilo que eu me habituei a ver da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa foi sempre pugnar pelos interesses portugueses através da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas do Brasil, e, portanto, não sei se estas pessoas estavam ligadas, mas eu imaginei que sim. Okay. Obrigado, não tenho mais perguntas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. De agora, Sr. Deputado. Era só um pedido que se podia fazer um pedido ao Sr. José Magro. Ainda há pouco, porque nós não entendemos, ainda há pouco disse ali a pedido, depois de uma intervenção do Sr. Deputado André Ventura, que não se importava de facultar as comunicações que teve. E eu penso que não ficou subentendido se essas comunicações a ser fornecidas voluntariamente também incluíam as comunicações que teve com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Pode-nos também facultar essas comunicações eletrónicas que eventualmente tenha mensagens com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no âmbito daquilo que também já se deu fazer aqui, porque nos parece também pertinente em função da evolução que está a ter. Sr. Deputado, muito obrigado. As três pessoas a que eu refiro aqui, que são as três pessoas com quem tive contato nesta minha intervenção, o Dr. Eduardo Migliorelli, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o engenheiro Vítor Almeida, poderão fazer parte das comunicações e, portanto, dar a esta casa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. José Magro, pela sua colaboração com esta comissão.
que agradecemos, e dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Magro, muito obrigado pela intervenção inicial, pelos esclarecimentos que, entretanto, deu. Eu ia perguntar uma coisa, penso que ainda não foi aqui perguntado, que é, uma coisa é quando o Sr. teve conhecimento da situação, eu diria, distinguiria aqui da situação, outra coisa é quando teve conhecimento do caso. E, portanto, quando foi noticiado, imagino que tenha percebido logo que se tratava de algo que conhecia. O que eu lhe queria perguntar era se falou com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa nessa altura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tive qualquer contato com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no corrente ano, portanto, desde que o caso ocorreu. E, portanto, na realidade, os meus contatos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa aconteceram depois da minha saída da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, mais no âmbito do Web Summit, quando ele vinha a Portugal com missões empresariais, mas, portanto, raramente estávamos juntos e este ano não falei com ele. E com o Dr. Eduardo Migliorelli? Também não falei com o Dr. Eduardo Migliorelli ao longo deste ano. Na realidade, também com ele as nossas relações são muito associadas ao Web Summit. Mas, Sr. mesmo quando foi questionado pela SIC e respondeu, nessa altura não falou com mais ninguém envolvido? A pessoa que sobra é o Engenheiro Vítor Almeida. Perguntava-lhe também se falou com o Engenheiro Vítor Almeida sobre esta situação. Tanto quanto me recordo, teremos talvez trocado mensagem, mas não tenho... também não tenho estado com ele. Mas permita-me que lhe pergunte então se terá trocado mensagens, do que é que falou com o Dr. Vítor Almeida sobre esta situação? A lembrarem a situação, o que tinham trocado, o que é que cada um tinha feito? Bom, na realidade creio que sim, terá havido um contacto com o Engenheiro Vítor Almeida, somente para esclarecer que, evidentemente, tudo o que eu viria dizer aqui na Comissão de Inquérito seria naturalmente a verdade e nada mais que a verdade. Portanto, foi isso que eu lhe transmiti. Sim, isso acho que nenhum dos dois presumiria o contrário, porque o Engenheiro Vítor Almeida também virá a este inquérito, mas falaram concretamente sobre o facto de virem depor à Comissão de Inquérito? Abordámos muito rapidamente isso. Mas no sentido de relembrarem os factos e se de facto sim, os dois tinham a mesma memória sobre o assunto? Não, de facto, porque isto passa-se há 5 anos atrás e tal como eu não consegui resgatar os e-mails, tentar resgatar as mensagens, algumas existiam, outras não existiam, portanto, foi um pouco relembrar o que é que terá acontecido e pronto, mas quer dizer, de facto não houve, foi um contato que aconteceu e é isso. Mas com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa não e com o Dr. Eduardo Migliorelli também não. E eu sei que é já indireto, mas o engenheiro Vítor Almeida referiu-lhe alguma conversa que tivesse tido posteriormente quer ou com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou com o Dr. Eduardo Migliorelli sobre este assunto? Alguma informação posterior? Não, ele não informou sobre isso. Muito bem, Sr. Nós temos aqui, de facto, uma ponta bastante solta relativamente ao e-mail em que o Sr. Doutor aparece em CC, porque é evidente, disponibilizou-se ou até sugeriu ficar em CC para acompanhar o assunto, já nos explicou, isso é claríssimo, e, portanto, aparecer em CC é normal. Há aqui um problema, é que a pessoa a quem terá transmitido essa informação supostamente não conhece a pessoa que enviou o e-mail e, portanto, nós não conseguimos fazer a triangulação a ponto de esse e-mail chegar. Ocorreu-me aqui uma outra possibilidade que quero saber se o Sr. a vê também como uma possibilidade ou não, que é de ter sido o Dr. Eduardo Migliorelli a facultar o e-mail do Sr. à família. Isso seria uma possibilidade? Não conseguiria responder a isso, não creio, mas não saberia responder a isso.
Mas não creio porque, Sr. Doutor, não tem informação de que se conhecessem? Não tenho informação que se conheciam, de facto. Muito bem. Eu não tenho, sendo assim, não tenho mais nenhuma questão. Muito obrigado. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. José Magro e o seu mandatário, agradecendo as questões que já colocou. Algumas já foram respondidas, mas há ainda aqui algumas questões que gostaríamos só aqui de aflorar, tendo em conta que também não quero estar aqui a repetir aquilo que já lhe foi questionado. Mas era importante perceber em que qualidade, efetivamente, é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa o contactou. Se foi, por um lado, na sua qualidade de representante da Câmara Portuguesa do Comércio de São Paulo, ou seja, uma vez que disse que não lhe explicou o contexto daquele contacto, se ao menos lhe transmitiu em que qualidade é que o estava a contactar, ou se falou também na sua qualidade de lobista, ou até mesmo eventualmente da relação que pudesse ter do ponto de vista profissional da ligação da sua mulher à seguradora. O Dr. Nuno Rebelo de Sousa tinha contatos comigo sempre no âmbito da relação. Ele como Presidente da Federação das Câmaras e eu como Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Como já tinha saído da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, imaginei que se tratava de uma... estava como indivíduo e não como Presidente da Federação a pedir esse apoio. Mas não questionou em momento algum em que qualidade é que ele o estava a contactar, ou seja, não tem conhecimento se daqui veio algum tipo de relação, ou, do ponto de vista profissional, que ligasse o Dr. Nuno Rebelo de Sousa a alguma destas entidades envolvidas? Não questionei e também de facto não saberia dizer se havia alguma relação entre o Dr. Nuno e estas pessoas. Disse-nos num primeiro momento que o Dr. Eduardo Migliorelli, e provavelmente também terei dito mal o nome à semelhança dos demais, que não tinha, portanto, que não disse quem tinha pedido o contacto, portanto, quando o abordou. Em que momento é que soube, quando é que foi feito este pedido, portanto, ao Dr. Eduardo, ou que relacionou um caso com outro? Porque também mencionou que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa percebeu-se a páginas tantas que o Dr. Eu peço só desculpa, Sr. Presidente, é que com o ruído da sala não se consegue... Com o barulho lá fora, com o ruído da sala, pedi só alguma... portanto, em relação a este pedido, em páginas tantas disse-nos que percebeu e associou que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também quereria o contacto da Dra. Teresa Moreno. Portanto, em que momento é que fez esta ligação ou em que se percebeu que ambos, portanto, estavam e que havia uma correlação do pedido de ambos? Muito bem. Como mencionei na minha intervenção, no dia 8 de outubro eu recebi a solicitação da parte do Dr. Eduardo Migliorelli. E entre o dia 8 e o dia 15 de outubro, em contatos com o Dr. Eduardo Migliorelli e com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, percebi que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também pretendia o contacto. E, portanto, daí que depois há troca de mensagens no dia 15, como eu mencionei. Fez-nos aqui um desabafo, de alguma forma, em que acabou por dizer que, eu estou a citá-lo, portanto, disse, eu não me quis envolver. E, portanto, isto nota algum desconforto, por um lado, ou seja, em algum momento sentiu dos factos que eram do seu conhecimento que poderia estar a haver aqui um exercício de influência com interesses económicos? Em nenhum momento me apercebi desse fato. Mas que seja do seu conhecimento, este exercício de influências, quer do Dr. Eduardo, quer do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, quer também do Dr. Vítor, que seja do seu conhecimento, teve algum tipo de remuneração paga diretamente a algum dos intervenientes ou até mesmo às empresas ligadas a estes intervenientes? Sra. Deputada, que eu saiba, não. A resposta é não. Creio que não. Não poderia afiançar, mas não tenho nenhuma indicação nesse sentido. E alguma vez o doutor trabalhou com a seguradora brasileira AMIL, seja direta ou indiretamente, ou então até mesmo como intermediário de interesses em relação a esta? Eu pessoalmente nunca. E também referiu que não conhecia ninguém da família das gêmeas, mas apesar de não conhecer pessoalmente, recebeu ou teve algum contacto posteriormente ou durante todo este processo por parte de alguém da família? Como disse a Sra. Deputada, depois do dia 22 de outubro não tive mais nenhum contato com o caso, portanto, nem com as famílias, nem mesmo com as 3 pessoas com que havia falado. E, portanto, só voltei a tomar contato com o caso este ano com o surgimento, enfim,
das notícias públicas. Queria deixar-lhe apenas uma última questão também, porque há aqui também uma interveniente neste processo, que é a mulher do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que tem uma ligação quer à seguradora, quer necessariamente por esta via ao Hospital Lusíadas. Alguma vez, incluindo posteriormente, uma coisa é não o conhecer pessoalmente, mas se teve, quer no decurso do processo e das suas intervenções iniciais e dos esclarecimentos, presumimos que efetivamente não, mas posteriormente teve algum contacto com a mulher do Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Não, Sra. Deputada, não sabia nem o nome da senhora. De facto, não a conheço, nunca a contactei, também nunca me contactou e também não veria razões para isso. É tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Rodrigues. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos que prestou até agora, agradecer-lhe a paciência e, principalmente, eu julgo que a primeira lição que já pode tirar de todo este processo é que nunca deve aceitar receber e-mails em CC e, a partir de agora, apenas em BCC, porque se não fosse essa circunstância, nós não o teríamos sabido da sua presença neste processo e portanto, não teria sido chamado aqui a prestar-nos a solução. Claro está que quem fala em último lugar, vê muitas vezes esgotado um conjunto de perguntas que eu gostava de fazer, mas, e portanto, se me permitir, eu vou tentar inverter um pouco estas circunstâncias, nomeadamente para perceber duas coisas. O seu estado de espírito, no momento em que soube do caso público em termos de comunicação social, portanto, em novembro de 2023, quando isto foi tornado público, e seguramente que a partir daí terá acompanhado, mais que não fosse por curiosidade, tudo aquilo que aconteceu, nomeadamente nesta comissão de inquérito e de alguma forma, aquilo que já respondeu, que é como é que se sentiu em relação ao facto de ter sido interveniente, mesmo que da forma como já o referiu aqui, no passado, em outubro de 2019, quando foi instado a primeira vez, de algum modo, a participar aqui. Sr. Deputado, primeiro, muito obrigado pela recomendação. Estamos sempre em tempo de aprender, portanto, vamos aprender também mais essa. De facto, acompanhei, a partir do momento em que se tornou público. Devo dizer, Sr. Deputado, surpreendido, porque realmente não imaginei que o que estava em jogo ali era depois o que veio a ocorrer, mas também não consigo fazer um juízo de valor profundo porque também não tenho todos os elementos, de facto. Mas sim, respondendo à sua pergunta, acompanhei o processo e naturalmente com bastante atenção. Mas então o estado de espírito que me perguntou, sim, continua bem. Acompanhou, já nos disse aquilo que aconteceu em outubro de 2019, nomeadamente o primeiro e-mail que recebeu do Dr. Eduardo Minharelli, mas disse-nos aqui hoje que não constava sequer que o primeiro contacto não era apenas e só para a doutora Teresa Moreno, é também para o Dr. José Pedro Vieira. Ora, nunca mais, durante esta inquirição, referenciou o Dr. José Pedro Vieira. Não fez nada, ignorou esse contacto, apenas tentou obter o número de telefone ou contacto e e-mail da doutora Teresa Moreno? Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, verifiquei que o Dr. José Pedro Vieira não era dos Lusíadas e, de facto, o meu único contacto é com o Hospital Lusíadas. Portanto, concentrei-me naquilo que eu poderia, através do meu ex-colega de direção da CCLB, chegar. Portanto, Disse-nos também, já o tinha declarado anteriormente, nomeadamente à SIC, quando foi questionado relativamente a isso, que terá intervido por dever de cidadania. Pode-me definir o que é que considera que eram os seus deveres de cidadania neste caso, porque para isso precisava, de algum modo, também que tivesse tido mais conhecimento do caso no momento em que decide intervir, porque, obviamente, que partir apenas e só de um pedido de obtenção de um e-mail não era um dever de cidadania. Sr. Deputado, o que eu me referia nesse dever de cidadania é quando se trata de saúde, e como mencionei também na minha intervenção, como pai consigo imaginar o sofrimento dessa família,
quando se trata de saúde, queremos sempre ajudar as pessoas que conhecemos. Portanto, é um pouco essa a leitura que eu faço do dever de cidadania que faria para outras pessoas conhecidas que me solicitassem o mesmo pedido de outra forma. Não é? Quando entreveio relativamente a esta tentativa de contacto da doutora Teresa Moreno, não alvitrou nem lhe sugeriu que, em vez de utilizarem um hospital privado, utilizassem um hospital público português? Sr. Deputado, eu não sabia qual era o objetivo. Sabia que queriam ter o contacto. Agora, para o que é que iriam fazer com o contacto, eu não saberia. Portanto, limito-me a apoiar ou chegar ao contacto de uma médica do Hospital Privado de Lusíadas. Sendo certo que no e-mail de 16 de outubro, a doutora Daniela Martins, quando se dirige para o doutor Vítor Almeida, que o põe no tal CC, inconveniente, lhe expressa qual é que é o objetivo, que é chegar junto do Hospital de Lusíadas para contactar a doutora Teresa Moreno, porque as crianças teriam a doença, a amiotrofia de medula espinal, que apenas e só estaria disponível em Portugal. Portanto, saberia, de facto... O e-mail realmente refere para contactar. Eu continuava com esse objetivo de chegar ao contacto. Mas o contacto seguramente que era para alguma coisa, para uma consulta. Naturalmente, percebi que era um assunto grave de saúde. E, portanto, no meio de tudo isto, Soutor, a sua intervenção, que se limitou a estas circunstâncias que já aqui foi referenciada, motivou seguramente as tais conversas que já teve, quer com o Dr. ou com o engenheiro Vítor Almeida, quer com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Sendo um assunto tão grave das crianças, não seria natural, depois de alguma forma, também ter sido excluída ou ter sido pedido a escusa da continuação da sua intervenção, não suscitou nessa altura curiosidade, junto destes intervenientes, saber o que é que teria acontecido perante uma doença tão grave? Pois, Sr. Deputado, eu imaginei que as coisas estavam a avançar normalmente. Eu realmente não tive mais nenhum outro contato e, evidentemente, naquela época também estava com muitos afazeres internacionais de trabalho, portanto não estava a acompanhar o dia-a-dia e realmente só vim a saber a partir de novembro de 2023, quando surgiu o caso. Eu, de facto, de todos nós já tentamos concluir que a sua intervenção, e eu porventura também, a sua intervenção se limitou a este e-mail infeliz. Mas, olhando para todo até o seu percurso, que é notável e prolongado, houve aqui múltiplas intervenções na área da saúde, julgo saber. Seria normal até que tivesse contacto nesta corrente, que de algum modo já aqui foi referenciada, entre os interesses de uma empresa no Brasil, nomeadamente a seguradora, os interesses do Hospital de Lusíadas, e aliás já nos demonstrou também que está bastante bem informado relativamente ao histórico do Hospital de Lusíadas, porque já nos deu conta das duas alienações de que ela foi objeto para pelo espaço. O doutor, nestes processos, também nunca interviu em rigorosamente nada. Sr. Deputado, em rigorosamente nada, como membro dos órgãos diretivos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, acompanhamos todos os investimentos de empresas brasileiras em Portugal, como acompanhamos os investimentos das empresas portuguesas no Brasil. E é nesse contexto que eu acompanhei o processo do Lusíadas. Sendo certo que o último não foi uma transação do Brasil, foi para a França, não é? Sim, isto é de conhecimento público, não é? Que ser nos jornais, mas concretamente outros investimentos de outras grandes empresas brasileiras que vieram para Portugal, que também acompanhamos. E, portanto, podemos restringir nesta medida aquilo que já nos definiu, o que são os deveres de cidadania também, que seriam essas as motivações de quem o contactou e não outra razão qualquer. Imaginei que estavam com o dever de cidadania, sim. Ou seja, quando o Dr. Eduardo Minhorelli, porque, por sua vez, já vinha com um contacto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, tudo isto lhe suscitou apenas e só uma dimensão de intervenção pessoal, de solidariedade, de contacto para resolver um problema que alguém tinha, mesmo de alguém que o doutor não conhecia, que o Dr. Eduardo Minhorelli só conhecia o Dr. Nuno Rebelo de Sousa porventura, e, portanto, foi tudo uma corrente de solidariedade que se criou aqui. Eu diria que sim, é de solidariedade, de humanidade, sim.
Doutor, eu julgo que no meio de tudo isto e depois de todos os esclarecimentos que me prestou, a única coisa que me resta é agradecer-lhe a sua disponibilidade para ter cá estado, para nos ter tentado ajudar também a esclarecer esta matéria. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Magro. Penso eu que não vai haver segunda ronda de perguntas. Como tal, quero agradecer a sua presença aqui hoje nesta comissão e todas as respostas que deu e a disponibilidade que demonstrou para fornecer a documentação aqui pedida por alguns grupos parlamentares, qual desde já agradecemos, e dou por terminada a audição de hoje e a reunião de hoje. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado.